Olá, pessoal, bom dia. Aqui é a professora Ana Carneiro e a gente hoje vai estudar a continuação dos nossos capítulos de matemática referente ao quarto bimestre do ano letivo de 2020. Esse slide aí que vocês estão vendo é um slide que eu já produzi em língua portuguesa, por isso que tem no conteúdo verbo e advérbio, mas hoje a gente vai estudar apenas verbo, que é referente ao capítulo 17 do livro de vocês. E aí eu resolvi trazer esse conteúdo aqui, que não é propriamente o do livro, exatamente igual ao do livro, mas é o mesmo conteúdo, tá? Então, quero que vocês abram o livro de vocês no capítulo 17 para que vocês possam acompanhar de acordo com as explicações, tá bom? Então vamos lá, boa aula a todos. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é um verbo, né? A gente precisa compreender qual é a importância dessa classe de palavras para a língua portuguesa e para a compreensão geral da gramática, né? Então, o verbo é a classe de palavras que exprime a ação, o estado, a mudança de estado, o fenômeno da natureza e possui inúmeras flexões, de modo que a sua conjugação é feita mediante as variações de pessoa, número, tempo, modo, voz e aspecto, né? Então, o verbo, ele tem essa característica de ser uma classe de palavra extremamente importante dentro da oração, justamente porque ele é o que dá o sentido. Não existe uma fala que observe-se a ausência de verbo fosse uma premissa da linguagem. Não existe isso. Toda língua tem verbo, porque o verbo vai dar a ideia de ação, vai dar a ideia de estado, fenômeno da natureza. Então, ele tem uma função primordial na linguagem. Aqui nós temos como é que a estrutura do verbo se comporta, né? Porque o verbo ele é formado por três elementos basicamente. E aí a gente pode observar, o primeiro elemento é o radical. Radical é a base do verbo, é aquilo que não pode ser modificado quando você está conjugando. Lembrando que nós conjugamos os verbos nos pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Lembrando que a primeira, segunda e terceira pessoa do singular e temos a primeira, segunda e a terceira pessoa do plural. Então, os verbos eles são conjugados nessa cadência de acordo com os pronomes pessoais do caso reto, né? Porém, os verbos, eles podem modificar-se de acordo com a estrutura no qual ele se coloca para conjugar-se, né? Então, a única parte que não se modifica, e isso quando nós estamos falando de verbos regulares, ou seja, aqueles que não modificam seu radical, ele se repete durante toda a conjugação. Então, vamos ver aqui o exemplo, ó. O radical é a base. Nele está expresso o significado do verbo. Exemplos: o verbo dissertar. Observe que temos a terminação AR, né? E DISSERT corresponde ao radical do verbo, aquilo que não é modificado durante a conjugação. Esclarecer do mesmo modo. Observei que eu tirei a terminação final, ER. Contribuir do mesmo modo, terminação IR. Cada uma das terminações corresponde a um tipo de conjugação diferente. E há três conjugações diferentes. A primeira conjugação, que são todos os verbos terminados em AR: dissertar, cantar, amar, pular. E temos o verbo esclarecer, que termina em ER, corresponde à segunda conjugação. Então, esclarecer, ferver, fazer, valer, todos são verbos de segunda conjugação. E contribuir, com terminação em IR, é verbos de terceira conjugação. Contribuir, fluir, sorrir. Então, é bom que vocês já observem que, dependendo da terminação do verbo, eu vou ter um tipo de conjugação específica. Então, lembre, eu tenho o radical do verbo, esse radical é extraído quando eu tiro a conjugação. Eu tirei a conjugação, que é AR, ER ou IR, aí eu vou encontrar o radical do verbo. Porém, ainda temos um extra, que são os verbos terminados em OR, como os verbos por. O verbo por, ele é um verbo irregular, neste caso, porém, ele pertence à segunda, tá? Então, verbos terminados em OR pertencem à segunda conjugação.
Uma outra coisa presente na estrutura do verbo é a vogal temática, né? O que é a vogal temática? É uma vogal que se repete durante toda a conjugação. Geralmente, para os verbos de primeira conjugação, ou seja, aqueles terminados em AR, a vogal temática é A. Para os terminados em ER, de segunda conjugação, a vogal temática é E. E para os verbos terminados em IR, como contribuir, a vogal temática é I. Então fica fácil de compreender como cada uma das vogais temáticas irão aparecer de acordo com a conjugação do verbo. O tema, que é o radical, mais a vogal temática. Exemplos: dissertar, esclarecer, contribuir. Você observa que além do radical, nós temos a vogal temática. A vogal temática indica qual a conjugação do verbo pertence, como eu já disse, né? Primeira, segunda ou terceira conjugação, de acordo com a terminação delas. Temos também, por último, a última parte da estrutura do verbo. Elas se subdividem em dois tipos. As desinências modo-temporais, que vão indicar, além do modo do verbo, o tempo em que o verbo se encontra. E aí vocês vão me perguntar, tia, o que é modo verbal? Existem 3 modos verbais na língua portuguesa. O modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. Nós vamos começar pelo modo indicativo, depois subjuntivo, depois imperativo, tá? Dentro desses modos existem tempos: presente, passado e futuro. Presente não tem variação. O passado tem geralmente 3 variações, que é o pretérito perfeito, o imperfeito e o pretérito mais que perfeito. E o futuro, no indicativo, tem 2 variações, que é o futuro do presente e o futuro do pretérito. Então, você observa que essas desinências, elas são bem importantes para indicar os modos e o tempo. Assim, o aluno vai poder identificar como esse verbo está sendo conjugado, se ele está no modo indicativo, no modo subjuntivo ou imperativo, se ele está no presente, no passado ou no futuro. E ainda temos uma outra característica: se ele vai estar no singular ou no plural, ou se ele é primeira, segunda ou terceira pessoa, que são as desinências número pessoais. Portanto, lendo aqui o nosso slide, diz assim, ó, desinências. As desinências são elementos que, junto com o radical, promovem as conjugações. Elas podem ser desinências modo-temporais, quando indicam os modos e os tempos, e desinências pessoais, quando indicam as pessoas. Exemplo: dissertávamos. O vá é uma desinência de tempo do pretérito do modo indicativo, ou seja, do passado, né? O mós é a desinência de primeira pessoa do plural, né? Nós dissertávamos. Então, você observa que nós é a primeira pessoa, só que plural. Então, através de um verbo, você pode extrair todas essas informações. Um outro exemplo aí está o verbo esclarecerei. O re, re, é desinência de tempo futuro do modo indicativo, de uma ação que ainda vai acontecer. Eu esclarecerei, né? E a desinência i é a desinência de primeira pessoa do singular para o futuro, né? Então, você consegue extrair essas características do verbo só observando as desinências, né? E a estrutura dele. Contribuamos, a é a desinência do modo presente do subjuntivo, que aqui já é um outro modo verbal, e mos é a desinência pessoa do plural, pessoal. Então fica fácil identificar. O verbo é como se fosse um joguinho de Lego, não é que você vai juntando as pecinhas para que forme um todo. O verbo funciona dessa maneira, como se fosse uma pecinha de Lego que você junta para formar ele completamente. Essas pecinhas de Lego são formadas por 3 partes, né? Como eu já disse. Aqui nós temos só um minuto aqui que eu estou pegando os tempos verbais. Pronto. Olha aqui, ó, pessoal. A estrutura do verbo, como eu disse, ó, três formado por 3 elementos: o radical, a vogal temática e as desinências. Basicamente é isso que nós temos na estrutura do verbo. Em seguida, nós vamos ver as flexões. O que é flexão? É como o verbo ele vai trabalhar, né? Ele pode acionar em número,
né, que seria singular ou plural, né? Então é importante que vocês lembrem, e modo também, né? Ele vai variar. Então, para conjugarmos os verbos, temos de ter em conta as flexões a seguir. A pessoa é primeira pessoa, né? Eu ou nós, dependendo se for singular é eu, se for plural é nós. Segunda, tu e vós, tu para singular, vós para plural. E terceira, ele ou eles. Ele para singular, eles para plural. Número, singular, plural. Eu, tu, ele, plural, nós, vós, eles. Tempo, presente, pretérito e futuro. Lembrando que pretérito é mesado. Quais são os modos? São três: indicativo, subjuntivo e imperativo. Quais são as vozes? Tem voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Temos certeza de que esses textos podem te ajudar ainda mais se você observar a tabelinha que tem lá no livro de vocês. No livro de vocês tem toda essa divisão dos verbos, os modos indicativo, subjuntivo, imperativo, os tempos verbais e como eles se flexionam, tá, pessoal? Existem também as formas nominais. O que são as formas nominais? As formas nominais, elas são utilizadas com o verbo, né? O verbo geralmente ou no seu formato de infinitivo, ou no seu formato de particípio, ou no seu formato de gerúndio. Eu vou explicar cada uma delas a vocês com calma. Mas por que que se chama forma nominal ou verbo nominal? Porque ele não vai exercer necessariamente a característica de um verbo ser conjugado, mas ele vai estar substituindo uma função de um nome, né? Então é importante que vocês percebam essa diferença. O infinitivo é quando o verbo termina nas conjugações lá, que a gente estuda nos slides anteriores. AR, ER ou IR, tá? Cantar, amar, correr, fazer, subir, polir, são verbos que estão no infinitivo. Os verbos que estão no particípio, eles terminam com ado ou ido. Por exemplo, amado, corrido, saltado, falado. Então, quando a terminação é ado ou ido, está no particípio, ou seja, no passado. E o gerúndio é quando termina com ANDO, né? Então, nós temos cantando, pulando, né? Uma ação contínua. Portanto, o infinitivo ele é dividido em duas partes: o infinitivo pessoal e o infinitivo impessoal. O infinitivo não tem valor temporal ou modal, como eu falei para vocês. Ele não indica se está no presente ou no passado, ou se ele está no modo indicativo, subjuntivo ou imperativo. Ele é pessoal quando tem sujeito. E aí, por sua vez, não tem sujeito. Olha, dois exemplos aqui de infinitivo pessoal e infinitivo impessoal. O gerente da loja disse para irem embora. Aqui é o infinitivo pessoal. Irem, alguém ir, aquelas pessoas que estavam ali. O infinitivo impessoal é quando isso não se desloca necessariamente para alguém. Cantar é uma delícia. Então você observa que essa segunda frase não tem um sujeito, enquanto que na primeira oração nós temos um sujeito, o gerente da loja, né? Então é bom que vocês percebam isso. E o verbo ir está aqui colocado no infinitivo pessoal. E o verbo cantar também. Só que a diferença é porque um está com sujeito e outro não. Um se chama pessoal e outro impessoal. O particípio ele é empregado como indicador de ação finalizada na formação de tempos compostos, ou como adjetivo. Exemplos. Feito o trabalho, vamos dizer, a Ana já tinha falado sobre esse tema. Vocês devem estar me perguntando assim, professora, o verbo fazer aí está feito. Você não disse que o infinitivo era com ADO ou IDO? Isso. Mas existem verbos que são irregulares. Eu não posso dizer fazido o trabalho, vamos descansar. Não posso dizer porque está errado. Correto é feito o trabalho. Então existem verbos que são irregulares também quando estão no particípio, tá? Então prestem atenção nisso. Voltando, a Ana já tinha falado sobre esse tema. Olha aí, o verbo falar ficou falado. Calados, os filhos ouviram o sermão dos pais. Veja também o particípio no próprio livro de vocês, que tem. E o gerúndio. O gerúndio é empregado como adjetivo ou como advérbio. Exemplo: encontrei João correndo. Era a ação que João estava fazendo. Cantando, terminaremos depressa. Seria uma forma, né? Então ele funciona aqui como um advérbio, né?
Então, é bom que vocês prestem atenção que tem a terminação endo ou ando, tá? Dependendo do verbo. Ele é empregado como indicador. Ah, isso aqui já foi, desculpa, pessoal. Tempos verbais. Tempos verbais. Então, aqui vamos falar dos tempos, né? Aquilo que eu já havia comentado. Basicamente, a gente tem três tempos: presente, passado e futuro. Só que existem variações entre eles. Os tempos verbais indicam quando ocorre a ação, o estado ou fenômeno expressado pelo verbo. Em suma, presente não só indica o momento atual, mas procedimentos regulares ou situações permanentes. Exemplo: estou aqui, tomo medicamentos. O que eu posso fazer se ele é assim? Já o passado, que também eu posso chamar de pretérito, indica momentos anteriores, decorridos ou acabados. Passado, né? Exemplo: eles fizeram mesmo isso? Ou seja, no passado. Eu não acreditava no que os meus olhos viam. Acabei. Já o futuro indica acontecimento que ainda vai se realizar, que se realizarão. Exemplos: ganharei na loteria, dormirei o dia todo se for preciso. A partir desses três momentos, surgem todos os tempos e modos existentes, no indicativo, no subjuntivo e no imperativo, que são os modos verbais. Então, no indicativo, nós temos presente, passado e futuro, no subjuntivo, presente, passado e futuro, e no imperativo, apenas o presente. Então, é bom que vocês percebam que existem essas variações. Dentro do indicativo, vocês vão ver que os tempos podem variar. Olha só aqui, ó. Tempos do indicativo. O presente não vai variar, ele é só um, que é o presente indicativo, exprime uma ação na atualidade. Exemplo: leio o jornal todos os dias pela manhã. Então, não há variação. Agora, com o pretérito, que é o passado, existem três formas de dizer o passado: o pretérito perfeito, o imperfeito e o mais que perfeito. O pretérito perfeito exprime uma ação concluída, que já acabou. Por exemplo: porém, ontem não li o jornal. Eu não li e nem vou ler mais. Então, a ação foi concluída. Já o pretérito imperfeito, ele exprime uma ação anterior ao presente, mas ainda não foi concluída. Exemplo: antes não lia nenhum tipo de publicação. Antes eu não lia, e eu não lia por alguma razão, algo interrompeu essa leitura, né? Para que ele não pudesse ler. Então a ação não foi concluída. E aí é por isso que é chamado de pretérito. Já o pretérito mais que perfeito, ele exprime uma ação anterior a outra que já foi concluída. Exemplo: quando saí do trabalho, ou seja, uma ação concluída, já já tinha lido o jornal quando tinha saído do trabalho. É um passado do passado, né? Esse tempo ele está em desuso. Em vez dele, utilizamos o pretérito mais que perfeito composto. Porém, embora não seja empregado, é importante conhecer o pretérito mais que perfeito. Exemplos: quando saí para trabalhar, já tinha lido o jornal. E existe o futuro do presente. O futuro do presente ele se divide em dois, basicamente, né? O futuro do presente propriamente dito e o futuro do pretérito. O futuro do presente exprime uma ação que ainda vai se realizar. Amanhã lerei o jornal no almoço. Já o futuro do pretérito, vocês podem até estar dizendo assim: como assim, tia? Futuro e pretérito ao mesmo tempo? Futuro e passado? Sim. O futuro do pretérito exprime uma ação futura, ou seja, que ainda vai acontecer em relação a outra que já aconteceu. Exemplo: leria mais se houvera ou se tivesse havido tempo. Ou seja, ele teria lido no futuro, mas uma ação do passado impediu que ele lesse. Então, por isso que se chama futuro do pretérito. Mas houve um problema. Então, faltou tempo. Então, neste caso, a ação de faltar tempo do passado interrompeu uma ação dele lá no futuro. O tempo do subjuntivo. Agora, a gente vai sair do indicativo e vamos para o subjuntivo. O subjuntivo tem também esses três tempinhos. Ó. O presente, que é o presente do subjuntivo, exprime uma ação na atualidade que é incerta. O modo subjuntivo, ele de pretérito perfeito e futuro. Aí vocês vão me dizer assim: tia, mas para que serve o subjuntivo? O indicativo eu já sei que é para falar algo afirmativo, que acontece. O subjuntivo é para você exprimir algo incerto, duvidoso. Então é bom que vocês percebam como é que cada um é utilizado.
Olha aí, ó, presente. O presente subjuntivo exprime uma ação na atualidade que é incerta ou duvidosa. Exemplo, que eles leiam. Eu espero que eles leiam, né? A gente não sabe se ele vai ler ou não, então é duvidosa. E a presença do que, né? Esse que como um anexo que funciona na conjugação. Já o pretérito imperfeito, ele exprime um verbo no passado de uma ação também já passada. Exemplo, se eles lessem, estariam informados. Lessem é uma ação que eles poderiam ter feito, ou seja, ainda é algo que é uma hipótese. Assim, eles estariam, ou seja, uma ação que já poderia ter sido feita, informados bem, né? Compreendeu agora? Observe aqui a presença da partícula se na conjugação desse verbo. Se eles lessem, né? Assim como também a presença do verbo estariam no pretérito, né? Futuro do subjuntivo. O futuro do subjuntivo exprime uma ação que se realizará dependendo de outra ação futura. Exemplo, quando eles lerem, ficarão informados. Ficarão está dizendo que é para o futuro, mas só ficarão informados quando eles lerem. O quando aqui dá uma ideia, né, de que também no subjuntivo pode criar uma dúvida. Será que eles vão? Será que eles não vão? Então, coloque exprime uma ação ainda que irá se realizar. E por último, o modo imperativo, pessoal. O modo imperativo pode ser afirmativo ou negativo. Fácil. Afirmativo quando afirma. O imperativo afirmativo expressa uma ordem na forma positiva. Eu estou cansada. Leia ele o relatório. Já negativo, expressa uma ordem de forma negativa. Exemplo: precisamos de uma apresentação natural. Não leia ele o trabalho. Então, o não aparece como negativo aí. Então, é uma ordem. O modo imperativo é dar ordem. Não leia, né? Leia ele o relatório. Então, observe que é uma ordem. Então, lembrando que o modo imperativo só tem esses dois formatos, tá? E temos os tempos simples e os tempos compostos. O tempo ele é simples quando eles são um único verbo. Tempos compostos quando há partículas, como no modo subjuntivo, né? Ou verbos auxiliares. Os tempos simples e os tempos compostos são a forma como os verbos exprimem ação, estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza. Se são expressos por apenas um verbo, são tempos simples, mas se são expressos por uma combinação de verbos, são tempos compostos. Exemplo: lerei o livro até que o sono chegue. Tempo simples. Teria sono chegou. Tempo composto, porque nós temos o verbo ter mais o verbo ler. Teria lido. Então, são dois verbos, por isso que é composto. Bom, aqui temos algumas questões que eu não vou passar para vocês, mas basicamente, pessoal, é isso que vocês têm que estudar nesse primeiro capítulo. E nós vamos aprofundar isso a partir do segundo capítulo de verbos, tá? Tem um indicativo lá no aplicativo de vocês, atividades, lá tem um com a indicação das atividades que vocês farão desse capítulo. Na semana que vem, nós iremos fazer as explicações de todas as atividades para que vocês possam fazer e tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Então, basicamente, isso é a nossa aula de hoje. Espero que todos vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, que a gente retira essas dúvidas, tá? Também iremos marcar uma videoaula, tá? Em breve, um encontro pelo Google Meet, tá? Beijos e boa aula para todos vocês e boa atividade. Tchau, tchau.